com você a palavra. Muito boa noite a todos. Para mim é uma honra enorme poder compartilhar um pouco da minha experiência prática como psicoterapeuta com as pessoas que têm interesse nesses assuntos. Eu sou mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, escrevi alguns livros, um deles é sobre luto antecipatório, que foi a minha dissertação de mestrado na PUC. O tema hoje é perdas e lutos em tempo de pandemia. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou sugerir que guarde para o final ou mande para o chat e tal, que aí o Cido me faz as perguntas. Eu vou ter quanto tempo? 1 hora? É 1 hora. Tá bom. Tá. A primeira coisa que eu gosto de falar... Não, antes disso, eu estava me lembrando aqui enquanto esperava, eu gosto muito da filosofia budista. Eu chamo de filosofia budista. E uma delas, e a principal talvez, seja o princípio da impermanência. Ou seja, nada é para sempre. Por mais que a gente se imagine vivo durante muito tempo, não vamos viver durante muito tempo, 110, 115 talvez, mas tudo tem um fim. É o tal do princípio da impermanência. Agora sim, nossas crenças, ou seja, quando eu falo em crença, não é religiosidade, não. É aquilo que a gente acredita, né? Um jeito de viver, um jeito de ser, um jeito de pensar. Então, todas as nossas crenças, elas são fundamentais para a nossa existência. Aí eu digo, somos o que cremos, porque naquilo que eu creio, eu acabo vivendo daquele jeito. E isso pode ser tanto motivo de bem-estar como motivo de sofrimento. Se for motivo de bem-estar, ótimo, excelente. Se for motivo de sofrimento, a pergunta que eu faria é, tem como mudar? Eu, como psicólogo, digo, tem, claro que tem. Só que é muito difícil a gente mudar uma crença. Mas é possível, principalmente aquela crença que está me fazendo sofrer. Então, por que eu estou sofrendo acreditando numa certa coisa? Eu posso mudar o foco da minha crença. Falar em morte significa falar em perda. Porém, falar em perda não necessariamente refere-se à morte. Porque a gente tem, vocês vão ver daqui a pouco, a gente tem vários tipos de perdas que independem de morrer. As perdas, elas geram sofrimento e luto. Quanto maior o apego que a gente tem a alguma pessoa, a alguma coisa, maior a dor da separação. Então, por exemplo, eu tenho atendido muitos casais que um dos cônjuges morre e o outro cônjuge tem um amor enorme pelo cônjuge. É mais difícil, a pessoa sofre mais a dor da separação quando o apego é mais forte. Alguns exemplos de perdas, já que eu falei que a gente tem perdas que não são morte, então quais são essas outras perdas? Aquelas naturais do ciclo vital. Por exemplo, o bebê está amamentando no seio materno e de repente ele passa para a mamadeira. É uma perda imperceptível a nível da consciência, mas há uma perda. A perda da parte da infância, quando a gente passa para a adolescência, a perda da adolescência em função da vida adulta, e aí vai, todas as fases do ciclo vital. Separações, sejam elas quais forem, um casal, a separação de um filho que foi viver no Canadá para estudar durante 2 anos, e ele está lá e os pais estão aqui, é uma separação, portanto, é uma perda. Doenças, né, aquelas doenças as mais variadas, partes do corpo. De repente eu sofro um acidente e perco um dedo, perco uma mão, perco uma parte do corpo. Movimentos corporais. Então eu quebrei o braço e perdi o movimento do braço. É
é uma perda, é uma grande perda. Perda de contatos, suicídios, esse é terrível, né? Principalmente para pais, quando os filhos se suicidam, assassinatos, projetos, a perda de projetos, coisa que a gente está vendo muito agora com a Covid-19, acidentes, envelhecimento, o emprego, o trabalho, quanta gente não está desempregada, não perdeu o emprego, e isso é uma perda. E, tendo uma perda, sofre uma série de sofrimentos que eu vou mostrar a seguir. E a morte propriamente dita, a morte física, né? Propriamente dita. Aqui, o amor é o bem que todos nós buscamos. A gente sempre está procurando o amor das pessoas, o carinho, a afeição, a aceitação. Então, o amor é o bem que todos nós buscamos. Onde está o amor, está também o cuidador, que é a nossa base segura. Lá atrás, na infância, nosso principal cuidador é a nossa mãe, é o nosso pai. São os nossos cuidadores primais, né? Mas durante a vida também a gente vai tendo outros tipos de cuidadores. Uma namorada, um namorado, um amigo, um tio, um padrinho, enfim, pessoas que são geralmente mais fortes e são mais fortes do que a gente, né? Eu vou dar uma definição de luto para quem não tem uma definição, né? O luto, ele é um processo natural provocado pelo rompimento de um vínculo. Então, rompeu um vínculo, estamos de luto. E gera em nós uma série de reações. A perda iminente ou atual de um ente querido ou de algo significativo em nossa vida. Opa, peraí. É uma reação, gera uma reação de perda, gera um sofrimento. A perda iminente são geralmente aquelas pessoas com uma doença muito avançada, estágio avançado de doença, ou em fase terminal. Durante mais de 15 anos eu trabalhei com famílias que tinham pessoa com câncer em estágio avançado, ou seja, estavam próximo da morte. E eu fiz muito trabalho não só com o paciente que estava com câncer, mas com as famílias, no sentido de prepará-los para essa passagem, prepará-los para essa situação. O que a gente faz quando a gente tem alguém desenganado na família? Então, eu acompanhei durante os 15 anos muitas famílias que a gente chama de morte, de perda iminente, né? Tipos de luto. Existem 3 tipos de luto, eu já vou botar os 3 aqui na. 3 tipos de luto. O luto normal. O que é o luto normal? É aquele que a gente passa pelas fases que eu vou mostrar a seguinte. A gente fica triste, a gente chora, a gente sente a falta. Em seguida eu mostro mais detalhadamente. O luto complicado, como o próprio nome diz, ele já é complicado. Por exemplo, o luto inibido ou adiado. Na hora que a pessoa morreu, eu fiquei tão chocado que eu não consegui manifestar a minha reação de luto. Eu não consegui chorar, não consegui falar com ninguém, eu fiquei quieto. Esse luto, ele fica travado dentro da pessoa e fica adiado para uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade, ela pode ser um pouco perigosa porque vai ficando cada vez mais complicado de lidar com a situação, porque a pessoa já morreu. O luto crônico é aquele luto que a pessoa tem a impressão que não vai acabar nunca mais. Nunca mais vai acabar. Se coloca de preto, simbolicamente falando, e não tira mais a roupa preta. O luto não autorizado, esse não autorizado, o exemplo que me ocorre é assim, a mulher tem um amante,
O marido dessa mulher morre, o amante não vai poder ir nesse velório. Ele vai ter que se controlar, se segurar. Ou a mulher morre e ele não pode ir no velório dela, porque ele é o amante dela, socialmente não é aceitável. Então é o tal do luto não autorizado. O luto prolongado, que é mais ou menos como o crônico, que ele dura muito tempo, e o luto coletivo. Exemplo, quando morreu Ayrton Senna, quando morrem alguns astros, geralmente pessoas muito famosas, mesmo que a gente não tenha contato com a pessoa pessoalmente, há um luto coletivo, todo mundo fica triste. O Paulo Gustavo, né, que faleceu recentemente, teve um certo luto coletivo pela morte dele, porque ele era uma pessoa muito querida. E o luto coletivo é o luto que nós estamos vivendo agora com a pandemia da Covid-19. Todos nós estamos enlutados, portanto, é um luto coletivo. O luto antecipatório é aquele que ele acontece antes da pessoa morrer de fato, que também está acontecendo agora na pandemia. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. É aí. O luto que nós estamos vivendo na pandemia Covid-19 é, então, o antecipatório coletivo. Por que, que a gente está dando esse nome? A pessoa vai internada no hospital. A gente já se assusta. Opa, está com Covid e foi internado. Foi para a UTI. Pronto. Gente, está piorando, porque eu não posso ver mais essa pessoa, não posso mais ter contato, não posso mais conversar. A pessoa é entubada. Meu Deus, ele vai morrer. Vai morrer. Por mais esperança que a gente tenha, e que é necessário ter essa esperança, vem esse pensamento: meu Deus, está entubado, daqui a pouco vai morrer. Então, cada passo que está sendo dado, desde a internação de um paciente com Covid até o entubamento, a gente sente como se fosse um luto antecipatório e coletivo. Por quê? É a família, são todas as pessoas, todo mundo tem alguém conhecido que está internado, que está entubado. Claro, muita gente sai da intubação e volta. Tanto que quando volta, todo mundo aplaude, né, porque conseguiu sobreviver. Mas uma grande maioria não é assim que está acontecendo. Se você precisar interferir em alguma coisa, faça, viu? Quais são as manifestações do luto? De um luto normal, né? Não estou te ouvindo, Cido. Conecta o microfone. Não, é que eu estou com a câmera aberta a pedido seu. Tá, tá. Para ter companhia, né? No Tá. sentido que não está Qualquer comentário acostumado. pode me alertar. Tá bom. Manifestações do luto. Primeiro, físicas. Quais são? Provavelmente vocês vão se identificar com algumas delas, né? Alteração do apetite. Ou a pessoa começa a comer demais, ou perde a fome. Alteração do sono, não consegue dormir, fica com insônia, inquietação, agitação, palpitações cardíacas, o coração que dispara de vez em quando, exaustão, ou seja, um cansaço que a gente não sabe de onde vem, dores de cabeça e perda do desejo sexual. Dificilmente uma pessoa tem desejo sexual quando perde alguém querido e amado, né? Então, essas reações físicas, eu estou chamando de físicas aqui, elas são naturais, não tem nada de anormal. Quando a gente perde alguém, a gente passa por essas manifestações e elas são naturais do ser humano. As emocionais, vou botar tudo aqui também. Primeiro, choque. Quando alguém fala assim, nossa, fulano morreu, a gente fala, como? A gente leva aquele choque, aquele tranco, né? Não. Segunda, negação. Não, não acredito. Não é possível que essa pessoa morreu. Não, ela não morreu. Eu nego. A negação é uma reação psicológica de proteção, porque o psiquismo não aguenta sozinho saber que a pessoa morreu. Então, porque
a gente fica muito assustado. Então, essa negação é uma negação no sentido de proteção psicológica, até a gente conseguir se adaptar à situação da morte propriamente dita. Terceira, revolta. Eu fico muito revoltado, fico com raiva de Deus, por exemplo. Eu fico com raiva, por que que Deus fez isso com essa pessoa? Era uma pessoa tão boa, tanto bandido por aí, por que que não deixou morrer outra pessoa? Não, fez morrer justo essa pessoa. Culpa, puxa vida, se eu tivesse cuidado melhor dessa pessoa, ela não teria morrido. Me sinto culpado por ela ter morrido. Depressão, acho que o próprio termo já se explica, né? É uma tristeza profunda. Irritação, a pessoa fica irritadiça. Solidão, me sinto muito solitário, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Descrença, para que serve Deus? Deus me deu e Deus tirou e não acredito mais em Deus. Ou descrença, geralmente do sagrado, né? Confusão, eu fico com a cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Nossa, eu não sei nem ir no banco. A esposa, que o marido fazia tudo, ela fala, meu Deus, eu não sei nem mais ir no banco. Como é que eu vou fazer para ir ao banco agora, sendo que era ele que fazia, né? Então, dá uma confusão geral. Medo, e a última fase é aceitação e adaptação. Não é aceitação no sentido de se conformar. Morreu, tá bom. Não. É no sentido da gente se adaptar sem aquela pessoa junto com a gente na vida. É uma adaptação necessária a qualquer tipo de perda, a qualquer tipo de mudança que a gente tem na vida. Se a gente não se adaptar, a gente sofre demais. E as reações sociais. Isolamento, que é o que está acontecendo agora com a Covid, afastamento, falta de interação, perda da habilidade para se relacionar socialmente. Imagina na época antes da Covid, isso tudo era muito assustador. A gente se sentia isolado, a gente se sentia afastado da sociedade. As pessoas não vêm mais conversar comigo, quem vinha, falta de interação social, perda da habilidade para se relacionar socialmente. Deixa eu voltar um pouquinho. E geralmente a gente faz parte de vários grupos, né? Um deles é o grupo religioso, o outro é o grupo familiar, o outro é o grupo de trabalho. Então, é muito difícil continuar enfrentando, lidando com a vida sozinho, sem essas pessoas por perto. Uma coisa que eu tenho ouvido muito no consultório é assim: nossa, fulano de tal morreu, na primeira semana todo mundo ligava, todo dia, às vezes as pessoas vinham aqui de máscara, tal, tal, tal. Passaram-se 15 dias, todo mundo sumiu, não apareceu mais ninguém. Então, qual o conselho que eu dou? Gente, não se afastem das pessoas porque elas perderam alguém. Pelo contrário, é o momento que ela mais precisa de conversar, de ter alguém por perto, porque senão ela vai se sentir cada vez mais isolada, cada vez mais solitária. E as reações espirituais, sonhos, impressões, começam a vir sonhos, pesadelos, coisas ruins, né? Impressão de que de repente a pessoa vai entrar pela porta. Tem pessoas, inclusive, que veem a pessoa passando, né? Na imaginação. Nossa, ele chegou, ou ela chegou, e não é, são impressões. Perda ou aumento da fé. A pessoa, com a perda de alguém querido, ela pode perder por um tempo, não digo perder para sempre, né? Ou tem o aumento da fé, eu vou me conectar mais com a minha fé, com a minha crença religiosa, para eu me fortalecer. Desapontamento ou apego com membros da igreja. Nossa, estou muito desapontado com o pastor, ou com o padre, ou com quem quer que seja que tenha um cargo dentro da igreja. Estou muito desapontado, porque essa pessoa não me telefona, não vem aqui fazer uma visita mesmo com todo
o aparato, né? Ou às vezes o apego. Então, eu passei a me apegar mais com o pastor, com o colega da igreja, tal, porque é um membro da igreja e ele ajuda, me ajuda. Revolta direcionada ao sagrado. Isso tem, tem acontecido bastante, da pessoa se revoltar, como eu disse agora há pouco, com Deus, né? Se revolta com Deus. Deus não podia ter feito isso comigo, ter tirado essa pessoa no auge da saúde, da vida, tal. Então, o que eu costumo orientar enquanto psicólogo é assim: enquanto eu não botar para fora essa minha revolta, eu não vou conseguir ir para a fase seguinte, que é perdoar e me acalmar. Então, a revolta é uma situação necessária para que eu consiga caminhar com o meu luto. Se eu parar aí na revolta, eu vou ficar revoltado, 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 revoltado e vou sofrer demais. Então eu preciso trabalhar com a minha revolta, expressar essa revolta, xingar, brigar. Se vai fazer barulho no vizinho, bota um travesseiro na boca e grita, chora, compartilhe essa revolta. Ou seja, não vamos engolir a revolta. Porque se você engolir essa revolta, amanhã essa revolta pode virar uma doença psicossomática. Ou seja, uma doença criada pelo meu psiquismo e não pelo meu corpo. Porém, se foi minha mente que criou um câncer, sei lá, ok, agora o câncer está criado. O que eu faço com ele? Eu vou ter que tratar desse câncer, né? Existe a morte súbita e existe a morte anunciada. Morte súbita. Alguém vai atravessar a rua, é atropelado, morreu. Puf, acabou. O avião da TAM caiu aqui em Congonhas, matou 200 pessoas. Morte súbita. Puf. É uma morte que acontece repentinamente e não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de despedir da pessoa, de conversar, não dá tempo de nada. O outro tipo é a morte anunciada. É aí de novo que está o luto antecipatório. O que é a morte anunciada? É uma doença que ela vai se agravando, agravando, um câncer, por exemplo. Ah, era um câncer de garganta, mas aí teve metástase, agora o câncer está nos ossos, e o câncer se esparrama pelo corpo todo e fica fora de condições de cura física. É o que os médicos chamam de fase terminal ou fase avançada da doença. A pessoa está caminhando para a morte. Então, a morte anunciada é quando essa pessoa está com uma doença muito grave e sem possibilidade de cura física, mas ainda há a possibilidade de uma cura, vamos dizer, mental, uma cura psicológica, uma cura espiritual. E é aí que entra o luto antecipatório. Quer dizer, eu começo, como é que eu trato com essas pessoas que estão para morrer? Então, quando eu vou na casa das pessoas, ia, né? Agora não dá por causa da Covid, na casa das pessoas, então o que eu fazia? Marido e mulher, então eu juntava os dois e a gente começava de um jeito muito suave a conversar sobre a morte. A ponto de estar, em determinados momentos, o marido falar assim: olha, eu queria que viesse aqui um tabelião, porque eu quero fazer por escrito o meu, como que chama lá, o meu testamento. Então, ok. Olha, eu queria te dizer, minha esposa, que se alguém bater na porta aqui dizendo que era minha amante, não tem amante nenhuma, não. Cuidado, não. Então, a pessoa teve possibilidades de compartilhar com o cônjuge situações para que o cônjuge fique menos, sofra menos, né? Então, na morte anunciada, quando a pessoa está viva ainda, dá tempo da gente fazer um monte de coisa. Na Covid não está dando. Não dá, não dá. E aí fica tudo extremamente mais difícil. Porque eu não consigo falar com a pessoa que está na UTI. Não pode. Se eu entrar lá, eu posso pegar o vírus. Eu não posso fazer
nada, não posso ter contato físico, não posso botar a mão, né, na pessoa, seja mãe, seja pai, seja marido, seja esposa, seja filho, seja quem for. Não pode, porque você corre um sério risco. Então, mas existem alternativas. Então, o luto antecipatório, nessa fase da Covid, está extremamente mais doloroso e difícil para as pessoas. O luto antecipatório, desculpe, cada um vive o seu luto de uma forma única e particular. Nós não podemos dizer que o luto é uma coisa igual para todo mundo. Não é. Eu, José Paulo, vivo o meu luto de um jeito. O Cido, ele vive o luto dele de um outro jeito. O Bruno vai viver o luto dele de um outro jeito. O Luiz Carlos também. Então, cada um de nós tem uma forma única e particular de viver esse luto. Mas é importante saber daquelas fases anteriores para saber que se eu estiver passando por aquilo, aquilo não é uma doença, aquilo é uma reação natural ao luto. Não existe um modelo único e correto de lamentar ou de lidar com a perda. Isto é culturalmente definido. Exemplo, lá no México, eles cantam, eles fazem comida, eles fazem festa, é a cultura mexicana. Então, no velório, é uma festa. Não é aquela coisa de ficar chorando para cá e para lá. Não, 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 eles fazem festa. Na Índia também, eles carregam os corpos pelas ruas e vão cantando. Na Palestina também, eles carregam os corpos, a gente vê nos noticiários, só que aí eles vão gritando, vão chorando, vão se lamentando. Então, cada cultura tem um jeito próprio de lidar com o seu luto. Recentemente me perguntaram assim: existe um luto brasileiro? Eu disse assim: olha, não existe luto brasileiro, porque o Brasil é um país continental. Eu vou dar um exemplo bem básico. Lá no interior do Nordeste, que a mãe vai tendo um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, quando um filho morre, geralmente o que ela fala? Deus dá, Deus tira. É o jeito dela manifestar o luto dela. Ela não vai ficar se esvaindo em lágrima, querendo morrer junto com o filho, não. Deus dá, Deus tira. Ela tem 20 filhos, 15, 10, né? Aqui nas grandes cidades ditas civilizadas ou urbanizadas, as famílias têm 2 filhos. Então elas criam um vínculo tão forte que se um morre, meu Deus do céu, acabou o mundo. É diferente. A perda é sentida com muita dor, com muito pesar, e não tão naturalmente como a senhorinha lá do Nordeste, da zona rural do Nordeste. Então, você vê, no Brasil tem diversas formas de viver, de lidar com a perda, né? Esse eu estou citando 2 exemplos bem díspares um do outro, mas cada cidade, cada lugar tem o seu jeito de manifestar o luto. Na cidade que meus pais viveram, que é uma cidade do interior de São Paulo, chama-se Socorro, o que acontece quando uma pessoa morre? O caixão vai até a igreja, e da igreja ele sai a pé, com todo mundo carregando o caixão, em direção ao cemitério. E na medida que ele vai passando nas ruas do comércio, todas as lojas fecham a porta em sinal de respeito. Então, cada lugar do Brasil tem um jeito de cultuar a perda, de cultuar esse luto. Aqui, os rituais e o processo de enlutamento variam conforme... É isso que eu acabei de falar, as diferenças culturais. Na verdade, está repetido aí. Contudo, a pandemia tem provocado uma profunda transformação na nossa sociedade em diversos aspectos. Vamos lá. Nós podemos ainda não ter perdido uma pessoa por causa de Covid, mas já perdemos muitas coisas. Perdemos a liberdade de ir e vir, perdemos o trabalho, perdemos a segurança econômica, perdemos eventos que foram cancelados. Meu casamento estava marcado, eu tive que cancelar.
As bodas de ouro dos meus pais estavam marcadas, tive que cancelar. E tantos outros cancelamentos, porque por causa da Covid, para não aglomerar. E nós já sabemos cientificamente que as formas de se preservar é, claro, tomando a vacina, mas a vacina só não resolve. Eu tenho que manter um isolamento social, eu tenho que manter a máscara, eu tenho que álcool gel na mão, eu tenho que lavar as minhas mãos, evitar de tocar nas pessoas, porque a gente não sabe quem está e quem não está. Então, isso mudou muito fortemente as relações das pessoas. E tem muitas pessoas que sentem muito forte isso, principalmente os jovens. Ah, balada, vamos para balada, vamos para balada. No começo, ano passado, a molecada ia para balada, escondido, claro. Quando voltava para casa, trazia o vírus para casa. Eu acompanhei uma família que era assim: o filho foi para a balada, voltou para casa com o vírus, passou para a mãe, passou para o pai e a mãe morreram e ele não morreu. Imagina a culpa que esse menino sentiu de fazer isso. Mas por quê? Porque foi uma irresponsabilidade dele. Não, eu vou me divertir e pronto. Só que ele trouxe a morte para dentro da casa dele. Uma coisa muito triste, muito séria. Hoje isso reduziu um pouco, mas um pouco, porque a gente vê muita balada, muita festa, cheia de gente, aglomerada, tanto que a polícia chega lá e manda todo mundo embora, encerra as festas, né? Então o distanciamento social ele é muito importante nesses casos, né? Então, de novo, nós podemos ainda não ter perdido uma pessoa, mas já perdemos a liberdade de ir e vir. Eu posso ir a lugares onde eu sei que não vai ter aglomeração, a lugares que eu me sinta seguro, né? Os ritos de despedidas não podem ser realizados como antes. Eles precisaram ser revistos. O que é o rito de despedida? O meu ente querido está lá na UTI, entubado e acabou de morrer. O que acontece? Ele rapidamente é colocado num caixão, embalado praticamente, e vai para um velório de 10 minutos, onde as pessoas que podem se aproximar do caixão são muito poucas, os parentes íntimos. Antigamente, como era? A gente ficava 24 horas no velório, levava cafezinho, levava lanche e conversava com as pessoas. Isso era muito saudável, porque as pessoas iam compartilhando seus sofrimentos, suas dores. Hoje não dá, não dá. E aí o sofrimento é muito maior. Então, os ritos precisaram ser revistos. Vamos dar alguns exemplos, né? Estratégias remotas de despedida. Exemplo, vídeo ou online. Muita gente contrata alguém que vai todo paramentado com uma câmera e fica filmando o velório, filmando o enterro, filmando isso para depois passar, depois ou durante passar para a família, para os amigos, para os entes queridos. É um recurso que nós temos hoje e dá para usar, né? Por exemplo, eu trabalhava em consultório presencial. Eu ia todo dia para o consultório atender as pessoas que vinham até mim. Há mais de um ano e meio eu não vou ao consultório, eu só atendo online. E é um recurso muito rico, muito interessante, porque as pessoas não ficam sem ser ajudadas. Elas ficam fazendo a psicoterapia online, não perdem. Como as aulas também, né? Elas são dadas online, não perde. Mandar mensagens em gravações ou escritas, geralmente a enfermagem ou médico, alguém que entre na UTI, se a pessoa tem essa compaixão, vamos dizer assim, eles são muito especiais, essas pessoas que trabalham na linha de frente, eles podem levar uma mensagem em gravação ou escrita. Vai falar assim, mas a pessoa não, ela está entubada, como é que ela vai ouvir? Não, ela não vai ouvir com esta orelha aqui, mas existe uma outra forma de ouvir. A alma dela vai ouvir.
a energia dela vai ouvir o que for dito, o que for gravar, escrito, que alguém leia, né? Para quem acredita nisso, para quem não acredita, ok. Escrever mensagens e pedir para o profissional da saúde ler para o paciente. Organizar um ritual para daqui a algum tempo. Então, olha, daqui a algum tempo nós vamos organizar o seguinte ritual. Vai ter uma missa de sétimo dia, essa missa vai ser filmada, vai ser gravada, vai ser online, poucas pessoas poderão ir na igreja ou ir lá no templo para ver a missa, mas a gente pode programar esse ritual para daqui a algum tempo, não para hoje, porque o corpo não pode ir junto, não pode estar lá presente. Cultos rituais, que é a mesma coisa que eu estava falando, né? E fortalecimento das redes religiosas e sociais. E aí eu acrescentei, criar outras possibilidades. Quer dizer, o ser humano, numa hora de guerra, ele é extremamente criativo. Então a gente pode criar outras possibilidades de fazer um ritual como esse, né? Eu vou voltar um pouquinho e dar um exemplo. O meu pai tem 95 anos e ele não pode sair na rua. Não pode. Pode sim, desde que eu vá com ele, coloque todo um aparato de máscara, de proteção e leve ele por lugares que não tenha gente. Eu posso levar ele fazer um passeio no parque, posso levar ele dar uma volta no quarteirão, com muito cuidado, para que se tiver alguém chegando, eu desviar. Então, é possível, eu não preciso ficar trancafiado dentro de casa. É possível colocá-lo no meu carro e levar ele dar uma volta no lugar que ele gostaria de rever. Então, essas são possibilidades, né, Cido, muito ricas para os nossos entes queridos. Então, é criar outras possibilidades, não só de rituais, mas também de não deixar a pessoa trancada dentro de casa, sozinha, solitária, né? Ir lá com o meu violão, né, Cido, e tocar uma musiquinha para ele, né? Ir lá com o teclado, quer dizer, propiciar momentos de alegria, levar uma comida que eu sei que ele goste, ou ela, né? Isso daqui é aquilo que eu já falei lá atrás, que não há um luto brasileiro, pois o luto é culturalmente definido. Cada país, cada cultura vive o luto de um jeito, reza de um jeito, ora de um jeito. Eu fui num velório alguns anos atrás, que era de uma religião que eu não vou me lembrar o nome. Não vou me lembrar o nome. Em que todos tinham que entrar vestidos de indígenas. O próprio defunto estava com um penacho, com coisas assim, porque eles acreditam que, desta forma, o espírito primitivo vai mais rapidamente desencarnar e para onde tiver que ir. Mas todas as pessoas tinham que ter alguma coisa indígena. Eu não me lembro qual era essa religião, desculpe. Aqui uma definição de luto antecipatório, que eu já falei lá atrás, né? É um processo de enlutamento empreendido pela família, pelos íntimos, pelas pessoas que são íntimas dessa pessoa, não necessariamente a família. De repente tem uma empregada que mora a vida inteira com essa família, ela praticamente é da família. Então é uma pessoa íntima da família. E pelo paciente, na fase entre o diagnóstico e a morte propriamente dita. Essa é a definição técnica de luto antecipatório. Esperança. Nós devemos cultivá-la e jamais tirar a esperança de quem a tem. Exemplo, eu sei que eu tenho um ente querido que está lá na UTI entubado, mas eu tenho a esperança de que ele vai sair dessa. Ninguém tem o direito de tirar essa esperança dessa pessoa. E nós temos que respeitar e apoiar.
Eu tenho visto muito na frente dos hospitais, a gente vê pela televisão, né? Um monte de pessoas ao redor do hospital rezando, orando, mandando energias para dentro do hospital, para aquele seu ente querido. Então, a esperança, ninguém pode tirar de ninguém. Ela é vida, a esperança é vida. Não significa que eu estou negando a possibilidade da morte, não. Mas eu tenho a esperança de que esse meu ente querido vai sair dessa. Nós não podemos tirar isso de ninguém. Estou insistindo muito nisso porque nós não podemos largar a pessoa. Ah, não, vai morrer mesmo. Não, não é assim, não. Oh, peraí. Ah, aqui tem alguns sites, se alguém tiver interesse de entrar para saber mais coisas a respeito de luto. E aqui uma sugestão bibliográfica básica, né? Se alguém se interessar em se aprofundar nos assuntos, tem vários livros aí. Eu vou destacar um, que é o do Saramago. O Saramago, o jeito que ele escreve, ele não pontua, não nada. É difícil de ler Saramago, porque ele não coloca ponto, nem vírgula, nem nada. E ele escreveu um livro chamado As Intermitências da Morte. Basicamente assim, são dois países fictícios. Num país, as pessoas estão morrendo. E no outro, ninguém morre. Então, no país onde as pessoas estão morrendo, elas querem ir para o país que não morre. E no país que não morre, as pessoas querem ir para o país que morre, porque elas estão sofrendo muito, elas não veem a hora de morrer. Então, é um livro, assim, chega a ser cômico, mas é muito interessante essa relação que ela faz de eu quero morrer ou não quero morrer. Se alguém tiver a oportunidade de ler esse livro do Saramago, ele é muito interessante. Ô Cido, se tiver alguma pergunta, eu sugiro que elas possam ser feitas agora, porque depois eu quero ler um poema para todos. Você, Paulo, desde já a gente agradece, né? E a gente abre para perguntas para os alunos, professores. Aliás, eu acho que a gente tem muitas perguntas, né? Uma delas é o que eu faço sempre, são as consequências. Quais consequências, né? Não dá para, não sei se é possível responder como será o amanhã, né? Porque a gente, você falou da esperança, manter a esperança, e parece com a vacinação que está acontecendo agora, a gente está ampliando a esperança. Isso. Mas eu fico pensando nas consequências do que estamos vivendo. Recentemente, esta semana, nós perdemos mais 2 ex-alunos. Olha aí. Então, a gente está vivendo isso que você acabou de falar. Nós estamos nesse processo, nesse luto coletivo, nesse luto antecipatório, porque a gente está ouvindo o que está acontecendo, parece que amanhã vai morrer mais, amanhã, depois, e não para, né? É o tempo todo. O tempo todo. Então, eu não sei se é possível. Nossa, me deu uma coceira na garganta. Depois desse processo de passarmos, vencermos isso, eu estou falando do Brasil, porque outros países já estão numa fase avançada já do controle da pandemia, e tem outros países que nem começou o controle ainda. Acabei de ler sobre o Haiti, que não começaram a vacinação ainda. Então, você vê, a gente também vive a angústia de outros países, né? Você teria alguma imaginação, alguma coisa que poderia falar para a gente sobre isso? Eu quero fazer um comentário sobre isso pelo seguinte: não é o que eu vou fazer amanhã ou o que vai acontecer amanhã, é o que já está acontecendo hoje. Nós já estamos mudando, nós já mudamos a nossa forma de se comportar com relação a essas mortes, com relação à fé, com relação à esperança, com relação à compaixão, com relação a tudo isso. Nós já estamos mudados. Nós não voltaremos como era antes. E a tendência, no meu modo de ver, é isto evoluir para um nível de maior respeito entre os seres humanos, de maior vínculo,
de maior compaixão entre as pessoas, porque nós já estamos vivendo isso. A tendência que eu acho é que isso vai aumentar ainda mais, que a gente voltar a pensar que nós somos seres humanos. O amor, como eu falei lá atrás, o amor da relação é a grande razão da vida. Então, a impressão que eu tenho é essa, que vai melhorar nesse aspecto. Sempre quando acontece uma guerra, eles desenvolvem as armas mais letais que existem, porque eles querem vencer o país que ele está lutando contra, né? Quando acabam as guerras, eles aproveitam toda essa tecnologia, sabe o que eles fazem? Levam para os hospitais e aproveitam isso para a cura das pessoas. Então, muitos dos equipamentos eletrônicos, eletrônicos basicamente, que são criados para matar na guerra, eles são usados em seguida para tratar e curar no pós-guerra, nos hospitais. Então, isso me leva a crer que nós estamos vivendo uma guerra, inimaginável para nós brasileiros, mas eu tenho quase certeza de que o ser humano ficará melhor, voltará melhor. Muitos já estão ficando desse jeito, melhores. Como ser humano, como relacionamento, como amor, como carinho, como compaixão, nesse sentido. Essa é Posso a fazer, resposta que eu tenho. posso fazer uma pergunta ou uma provocação também? Pode, claro. Então, do dia 9 ao dia 18, eu me desloquei daqui de casa, né, nessa condição, já vacinado, já tomei a primeira dose, a segunda vai ser dia 19 de julho, e uma coisa que me chama muita atenção, e me chamou muita atenção nessa praticamente uma semana que eu saí, foi o trânsito. Não é? Então nós pensamos isso mesmo, né? Tanta dor, tanto sofrimento, fora, quer dizer, desculpa, junto com a pandemia, nós também temos a questão do desemprego, né? Essa palavra absurda que nós usamos diariamente, os invisíveis. As pessoas não são invisíveis, são 20, 30 milhões de pessoas que estão sem nada, não tinha documento. Nós estamos em 2021, dia 30 de junho, e tem gente que não tem documento. Daí essa expressão muito agressiva, Invisível. invisíveis. Então eu vi o trânsito. O trânsito não mudou, continuamos os mesmos. Segunda coisa que eu vi sábado, que me chamou muito a atenção no estacionamento, foi um casal, né, jovens, e eles desceram do carro, tinha uma moça, mas não devia ser filha, e o marido estava respondendo para a mulher numa forma agressiva, assim, insuportável. E depois, no outro carro também, um outro casal, acho que nós paramos assim próximos, né? Fechou o sinal, os vidros estavam abertos e eles também estavam assim, num bate-boca maluco, cara. Sim. Aí nós ficamos pensando, né? No micro, nas relações particulares, né? Isso, quanto tempo vai levar para mudar, como também nos transportes, em que nós sabemos, né, que tem uma expressão usada, que é a cavalaria. Geralmente as mulheres, as meninas é que usam essa expressão quando o trem abre as portas, eles dizem, lá vem a cavalaria, né? Então é assim, quanto tempo nós vamos passar para sentir que precisamos mudar no trânsito, que é um dos lugares onde mais se morre gente, não é? Nessas relações, nas micro-relações, nas relações em casa, quando é que esse sofrimento vai nos dizer, olha, o sofrimento nos fez mudar para um mundo
melhor, como o senhor disse mesmo, no final da Primeira Guerra, 18, na crise de 29, quando muitas pessoas se suicidaram, né? O estudo clássico do Émile Durkheim, de 39 a 45 na Segunda Guerra, em 2008, que o mundo financeiro quase se arrebentou, agora na recessão pós-Dilma, né? Que nós tivemos 2 PIBs negativos. Claro que o senhor não tem bola de cristal, nada, mas assim, o que a história nos mostra? Desculpe eu perguntar, podemos ter uma ponta de esperança? Devemos tê-la? Devemos tê-la, a esperança. Agora, eu vou voltar um pouquinho no teu... Primeiro, eu entendi um pouco como um depoimento. Obrigado pelo depoimento que você fez. Segundo, as pessoas que estão saindo de carro, eu mesmo acabei aconselhando agora há pouco, vai dar uma volta de carro para se distrair um pouco. Só que o que nós estamos vendo, o confinamento, os casais estão brigando demais, os casais estão se separando, os casais estão se batendo, os casais estão se matando por causa do confinamento. Qual a diferença anterior? Geralmente o marido ou a esposa saía para trabalhar, ou os dois saíam para trabalhar, e quando voltavam, tinham novidades para contar, tinham coisas para contar. Agora você está trabalhando em casa, em home office. Quer dizer, você está grudado ali, e nós não fomos preparados para ficar grudados ali um ao outro. Então, todas as intrigas, as discussões, as diferenças aparecem aí. E suicídio também, tem aumentado o número de suicídio, alcoolismo, dependência química, drogas, por causa do confinamento. O ser humano não suporta ficar trancafiado o dia inteiro com uma única pessoa. Vai dar confusão, vai dar briga, vai dar discussão, tal. Então, o tempo disso, não faço a menor ideia com relação ao tempo, mas historicamente, como você mesmo deu o exemplo, a gente percebe que, na medida que o tempo vai passando, isso muda. Por quê? Porque a esperança, tem o provérbio que diz, a esperança é a última que morre, né? E eu falei agora há pouco de esperança. Então, a esperança é de que isso também aconteça, e eu acredito que vai acontecer. Na medida em que as pessoas começarem a sair para os seus trabalhos de modo seguro, se tiverem trabalho, né? De modo seguro, e podem voltar com novidades para casa. Essa é a minha visão. Muito obrigado, muito obrigado. Zé Paulo, você me faz lembrar de algo de um pensador argentino, que ele falava que, na verdade, eu moro num condomínio com 256 famílias, mas quando uma briga, é como se fosse uma bomba. Então, uma bomba produz muito mais ruído do que 255 famílias se beijando. Aquela família que brigou um outro dia aqui foi um alvoroço. Chamaram a polícia, tudo. Eu falei, nossa, mas em 2 anos foi uma família. E as outras que se amaram, a gente não falou nada, porque isso parece que já é obrigação. Então, eu acredito realmente que o amanhã nós temos algo para pensar. Nós temos agora um ponto de partida. Antes a gente não tinha essa reflexão sobre a morte, sobre o futuro, sobre o amanhã. Então eu estava aplaudindo junto com a cientista que outro dia foi no estádio, né? A vacina. A gente está... o estado inteiro levantou e aplaudiu ela. Então a gente descobriu o valor da ciência, o valor do outro. A gente, então, eu acho que você acabou de colocar, realmente traz muita esperança para nós. Temos uma mãozinha, professor Robson. Professor, abre a câmera para nós, para a gente. Aí fica mais fácil. Bem, deixa eu apenas confabular a situação. Eu queria uma opinião do doutor aí em relação a algumas situações que vivi nessa pandemia. Primeiramente,
alguns dados. As vacinas, elas trazem a segurança que nós estamos precisando. Porém, eu tenho um dado pessoal, que os meus pais, com 82 e 80 anos, eles tomaram a vacina e eles estão com Covid, né? Então, a vacina, ela vai nos proteger, eles estão bem, graças a Deus, e, efetivamente, eles estão com sintomas muito fracos e já vão ter alta, pelo que os médicos falaram. Maravilha. Né? Agora, o que aconteceu? Né? É aí que vem a minha pergunta, que eu quero deixar claro. Psicologicamente, muitas pessoas, elas estão ascéticas, assim, não sei se a palavra certa é essa, elas estão descrentes da vacina. Sim. Descrentes da vacina em função de alguma filosofia ou cristã, ou de religião, ou efetivamente ideologia política, ou qualquer outro tipo de situação. São os negativistas, né? Então, o que acontece? Eu tenho percebido, dentro da minha comunidade, que existem pessoas que estão com esses sintomas e estão entregando a situação a uma condição normal de falecimento porque não tem não acreditam que as vacinas, que isso vai ter cura e que a perda é natural. Como o doutor identifica esse tipo de personalidade, de descrédito em relação à cura em si e à esperança de que a gente saia disso? Tá. O primeiro slide que eu exibi dizia assim: nós somos o que cremos. Se eu acredito, por mil razões, porque alguém me convenceu de que a vacina não vai servir para nada, dificilmente a ciência vai conseguir me convencer do contrário. Se eu estou com o pé fincado nessa crença, dificilmente a minha crença vai mudar. Não é que seja impossível, mas ela é possível mudar. Então, acho que parte primeiro da crença de cada um. Que vacina que nada, você não vai resolver nada. Por outro lado, o que eu tenho observado muito assim, a pessoa toma a primeira vacina, ela sai de lá chorando de alegria, com uma felicidade. Para mim é um efeito psicológico, que, graças a Deus que eu tomei a vacina e eu vou conseguir agora estar menos sujeito ao contágio com o vírus. Então você tem esses dois extremos. O primeiro extremo, que é esse que você está mencionando, ele é muito mais difícil de ser lidado, porque o negacionismo, que eu estou chamando, ele é muito forte, ele é muito forte. Eu costumo dizer assim, se a gente parar agora e deixar a cabeça solta, a primeira coisa que vai acontecer vai vir um pensamento negativo, não vai vir um pensamento positivo. Para vir um pensamento positivo, eu preciso fazer um exercício. E aí eu vou voltar aos budistas de novo, da filosofia budista. Eles dizem assim, para eu ter um pensamento positivo, é como se eu tivesse que domar a minha mente como um cavalo selvagem. Mas eu consigo domar essa minha mente, desde que eu queira, e não que o outro queira. Então, é possível haver essa transformação. Só que muita gente não continua negando. Você pode provar por A mais B, a ciência, seja lá o que for, que essas pessoas não conseguem se convencer de que, se tratando, se protegendo, eu evito. Ou é um suicida em potencial, né? Sim, sim. E a grande verdade, doutor, é que assim, né, no começo eu fiquei bastante abalado, porque falei, nossa, meus pais pegaram Covid com essa idade tão avançada, com comorbidades, os dois, né? Falei, perdi os pais. Então, eu estava bastante apreensivo. E como eu vi a evolução sendo fraca e a situação sendo bastante controlada,
O médico, que é um amigo meu e é da mesma religião que eu, ele chegou e falou assim: Robson, os seus pais só estão vivos porque eles tomaram a vacina. Sim. Aí eu falei, sim. E é o que a gente tem visto, eu não consigo entender, doutora, é isso. As pessoas ainda são negativistas a ponto de não entender que a única solução é essa, É. né? E Elas aí, sempre psicologicamente... influenciáveis por alguém mais forte. Como eu disse do apego lá atrás também, a gente Aham, pula sempre alguém mais forte que a gente. Hitler e tantos outros, eles conseguiram conquistar milhares, milhões, sei lá, de pessoas que acreditavam naquilo e matavam por aquilo. Então, quando você acredita naquilo, porque você é convencido por um líder convincente, e o jeito que ele falava, ele convencia, as uhum, pessoas embarcam. As pessoas, eu diria, eu vou falar uma coisa meio chata, meio feia, mas de mente curta, sem cultura, que não acredita na ciência. é, Ou por medo, por medo. Eu tenho medo que se eu não concordar com ele, ele vai me mandar matar. Então, por medo, eu sigo ele. Nós estamos vendo isso no Brasil agora. Zé é Paulo? fato. Obrigado, Zé Paulo, obrigado, viu? Nada. Só para a gente organizar, eu tenho uma lista aqui de pessoas para fazer a pergunta. A Vanessa, eu acho que são uma das nossas alunas. Depois a professora Thelma, tá certo? Então, nessa sequência, passo a palavra para a Vanessa. Boa tarde, professor. Obrigada. Boa tarde, não. Boa noite, Boa desculpa. noite. O senhor falou sobre o tratamento paliativo e sobre mandar mensagem, se comunicar com a pessoa, que Isso. nesse caso. A minha dúvida é a seguinte: no tratamento paliativo, a presença da família é essencial, a pessoa tem uma certa melhora, eu acredito. E no Tem. caso da pandemia, no caso do corona, os pacientes eles estão sendo muito afastados do contato familiar. Isso. Alguns até conseguem fazer a comunicação pelo celular, mas naquele caso de pessoas que estão entubadas, só a família recebe a comunicação. Devido a essa falta de contato, eu acredito que muitos que estão lá até meio que chegam a desistir de ser forte, de resistir a esse quadro que a pessoa está. O senhor acredita que mesmo com tanto a prevenção que a gente tem, tanto os EPIs, se fosse liberado pelo menos uma vez na semana, o paciente, não muito tempo, mas que o paciente recebesse pelo menos uma pessoa da família, essa visita, com todos os EPIs que os médicos têm, poderia ajudar o paciente nessa recuperação? Eu acredito que sim, Vanessa, porque outro dia eu assisti uma reportagem que a pessoa, ela criou um tipo de um plástico que tinha um negócio que você enfiava a mão e você podia abraçar a pessoa do outro lado do plástico. Era num asilo, se não me engano. Meu Deus, a felicidade dessas pessoas de poderem se abraçar, mesmo que através do plástico, era imensurável. Então, eu acredito sim que se a pessoa puder entrar absolutamente paramentada, mas totalmente paramentada, isso ajudaria. Só que o sistema de saúde não está preparado para isso. Como é que eles vão fazer? Eles já não estão dando conta daquilo que está lá. Imagina ter que dar conta de equipar uma pessoa para entrar desse jeito para ter um contato com seu familiar. Mas eu acredito que sim, se essa pessoa conseguisse entrar paramentada, eu quero dizer assim, totalmente sem o contato físico, leva uma esperança maior. E também recebe uma esperança maior. Entendi, porque assim, tanto para o paciente quanto para a família, querendo ou não, a pessoa ainda fica um pouco perdida, a gente não sabe o que fazer. E aí entra na questão do luto para a família, porque é muito rápido quando recebe a notícia. Por exemplo, eu recebi, uma colega de trabalho minha faleceu hoje. Não tem 2 semanas que ela foi entubada. Então, tipo, ela recebeu uma notícia de que ela estava melhorando,
Aí todo mundo criou a esperança. E aí hoje ela veio a falecer. Então, tipo assim, a família não consegue digerir isso. E aí é onde entra mais o caso de depressão, a pessoa não consegue digerir o luto, né? Por isso que o luto está extremamente mais difícil, Vanessa, por causa de situações como esta. Porque, e agora, o que eu faço? Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Ou alguém vai ter que criar um jeito para fazer. Porque é preventivo, é uma questão de, como que chama isso? Sanitária, uma questão sanitária. O nome é horrível, né? Mas de prevenção para que outras pessoas não peguem o vírus e ele não se esparrame ainda mais. Então é muito mais doloroso, é muito mais sofrido, Vanessa. Então o que a gente orienta, eu pelo menos oriento, né? Se você tem uma religião, se você tem uma crença, foque na tua crença, foque na tua religião, ore por aquela pessoa, reze por aquela pessoa, faça alguma coisa, mande alguma energização para ela, algum pensamento positivo, alguma coisa legal, porque não tem outro jeito, sem você correr risco, né? Entendi, professor. Mas é Obrigada. extremamente doloroso. É coisa que nós nunca imaginamos passar por isso, pelo menos aqui no Brasil. Quando teve a gripe espanhola, teve uma série de situações no passado do mundo, na história, né? Aconteceram essas coisas, né? Só que de um jeito diferente. Hoje nós estamos com a ciência extremamente mais avançada, mas não tão avançada a ponto de poder facilitar o contato das pessoas que querem fazer uma despedida do seu ente querido. Obrigada, professor. Nada, Vanessa. Passamos para a professora Thelma. Obrigada, professor Aparecido. Não é uma pergunta, mas eu gostaria que... Eu fiquei muito feliz com a sua palestra, professor, e mais ainda com a sua sugestão, tá? Ah, você já tem o livro. A sua sugestão, e se o senhor me permitir, só 3 linhas, professor, para reforçar essa sua sugestão. Então, tem uma passagem que a morte, ela tira férias, e quando a gente tira férias, a gente vai para um hotel. Então, ela vai para um hotel, né? Permaneceu no quarto durante todo o dia, almoçou, jantou no hotel, viu televisão até tarde. Depois meteu-se na cama e apagou a luz. Não dormiu. A morte nunca dorme. Então, o Saramago, né, brilhante, ele faz o quê? Ele opta pelo humor para nos levar a refletir sobre uma questão fundamental. A morte nunca dorme. Nunca dorme. Tá? Então, nós não paramos para pensar nisso, né? Então, neste momento, estamos pensando muito justamente por conta de todas essas perdas, né? E a sua fala, ela foi muito importante aqui para conduzir aí as nossas reflexões. Eu gostaria mais de agradecer e reforçar essa sugestão brilhante deste autor, tá? Muito obrigada. Parabéns, você foi num ponto-chave, você foi lá naquele ponto que ele fala, que a morte fala isso daí. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Legal. Nós que agradecemos. Já tem uma lista aqui para emprestar o livro. Nós temos ainda, eu acho que mais 10 minutos. Se alguém... que a gente colocou 1 hora de palestra, meia hora de bate-papo, ainda temos esse tempo aí, né? Para alguma outra pergunta. Vou pedir 3 minutos para ler o meu poema, hein, Ciro? Então tá bom. E vou pedir para o professor Luiz, ele consegue fazer o download da lista de presença para mim. Faço sim, sim. Tá bom.
E alguém mais? Alguma pergunta para o professor, o psicoterapeuta? Para o Zé. Para o Zé? Porque, olha, pessoal, eu imagino que falar de um tema desse não é fácil. Eu fico imaginando a situação de alguém dar a solução para algo do que nós estamos vivendo, né? Não, essa pandemia... O professor... desculpa, depois você fala, já passava para o professor e o nosso diretor também da FATEC Mogi, o Bruno. Tá, pode falar, Zé. Pode passar. Então tá com você, Bruno. Boa noite. Eu só queria agradecer o professor Paulo aí, José Paulo, por tocar nesse assunto, né? Que é um assunto que a gente não está preparado, conforme ele falou, que a hora que chega a morte tem que dominar, né? Conforme o pensamento aí dos monges, né? Do pensamento budista, né? Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas ouvir esse assunto, a gente já começa, a professora acabou de comentar que perdeu uma amiga hoje, então assim, a gente não está preparado e isso acontece, e vai acontecer, e a gente não está preparado, então assim, e tentar olhar para esse assunto, ou pelo menos ouvir um pouco dele, acho que isso é bom, e acredito, graças a Deus, não estou tendo a experiência de estar ouvindo num pós-momento, certo? Felizmente, infelizmente, para alguns amigos, né? A gente pode ouvir isso depois, de estar realmente sentindo na pele. Então, assim, é um assunto muito peculiar, muito tênue ali, mas necessário para ter toda essa reflexão. Então, obrigado aí, professor Aparecido, professor José Paulo, professor Luiz Carlos, por ter conduzido aí, professora Sônia. Então, obrigado pela oportunidade para a gente e para os nossos alunos. Obrigado, Bruno. É um tema muito polêmico, como tem um outro também que é altamente polêmico, porque todos nós sabemos, quando eu vou dar palestra assim, presencial, a primeira pergunta que eu faço é assim, qual a única certeza que nós temos? Que todos vamos morrer. Tá. E vocês conversam a esse respeito? Deus me livre. Para que falar disso? As pessoas não falam a esse respeito. Só vão falar no momento em que começar a se aproximar de alguém que está para morrer. Mas a morte é um tema polêmico. As pessoas não se sentem, claro, à vontade para poder ter uma conversa a esse respeito, nem mesmo nas famílias. Nas religiões, eu percebo que sim, as religiões eles tocam nesse assunto, falam nesse assunto, como uma forma de lembrar, escuta, você não vai viver para sempre. Aliás, tem vários filmes assim de super-heróis que tinham a vida eterna e eles não aguentavam mais, eles queriam morrer, porque o tempo ia passando e eles continuavam vivos, e eles queriam parar aquilo, né? Você já deve ter visto isso. Mas a morte é um tema muito polêmico, assim como o segundo assunto, é sexo. Quer dizer, o pai conversar com o filho sobre sexo na pré-adolescência é uma dificuldade. Quem acaba fazendo isso é a mãe. Engraçado, né? Acredito que a solução... então ia ler lá, a pessoa escreveu alguma coisa? Não, é que nós estamos... eu nem estou olhando o chat, eu estou com uma lista aqui. Tá. Então, não sei se você consegue resumir, porque a gente não tem... O nosso tempo está acabando, e eu queria deixar a fala final para a diretora Sônia. E temos mais duas mãozinhas aqui, o Lucas e a Andréia. Então, eu vou pedir para eles fazerem as perguntas e depois aí eu passo para a Sônia, a diretora Sônia, para falar com você. Então, eu vou pedir para o Lucas e a Andréia, é isso, né? Fazer as perguntas e você responde não sei se vai ser pergunta semelhante, eu espero que sim.
Tá. A Andréia e vamos com o Lucas primeiro. Boa noite. Eu só queria falar com o senhor que o senhor tocou no assunto, né, sobre a religião, falar sobre a morte. E uma coisa muito interessante, eu sou evangélico e das vezes que houveram estudos sobre o livro do Apocalipse, que para muita gente é temido, eu já vi uma citação que dizia que não devemos olhar o livro do Apocalipse, por mais que tenha coisas pesadas, temas pesados, como algo aterrorizante, mas sim como algo esperançoso, porque mesmo sabendo que haverá tudo aquilo, há uma possibilidade de salvação, há uma esperança. Sim. Então eu acredito que, como o senhor bem disse na palestra, né, nós não devemos ver, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas é bom ver toda essa situação que nós estamos vivendo como a oportunidade para ser melhor e para alcançar, de certa forma, uma salvação para a nossa sociedade, porque há uns tempos atrás a gente mal olhava para o próximo, e hoje em dia é o que as pessoas mais fazem. Totalmente de acordo, Lucas. É isso mesmo. Obrigado pela sua intervenção. Você mais fez um depoimento do que uma pergunta. Obrigado. Mas é depoimento que eu passo para a Andréia, então, a palavra. Boa noite a todos. O meu é bem rápido também. Na realidade, é assim, eu sou mãe de um dos sobreviventes do Raul Brasil, e aí eu depois desse episódio, né, eu li o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nossa, e aprendi muitas coisas e me deu uma visão maior, né, do que é a morte, né? E eu queria, saber do senhor, né, até aonde é importante, se faz realmente necessário, agora, mediante todo esse processo que a gente está vivenciando, a presença de psicólogos em escolas, em faculdades, até que em faculdades temos, né, a gente tem, mas na escola, e também esse atendimento ser extensivo às famílias, né, até onde isso precisa ser tão trabalhado e que realmente saia do papel, né. Obrigada. Sou muito suspeito para dar essa resposta, mas eu vou te dar alguns exemplos, Andréia. Eu participo de um grupo que se chama Projeto de Ajuda Humanitária Psicológica, que trabalha no Brasil inteiro online. Todas as pessoas que precisam ser atendidas, sejam pessoas, sejam famílias, sejam casais, elas entram em contato com esse site e vai ter sempre um psicólogo lá preparado para atender. E vários outros grupos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, se tem, para lá. Aqui, olha, Instituto Maria Helena Franco de Psicologia, Missão Covid, Instituto Entre Laços, que é no Rio de Janeiro, Paliare, todos esses sites eles têm grupos de psicólogos disponíveis para atendimento social, eles não cobram nada. Então, o Brasil está cheio de psicólogos disponíveis e dispostos a atender pessoas nessas condições. Obrigada. Nada. Zé Paulo, só reforçando o que a Andréia falou, eu li esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, livro de cabeceira. É muito legal. Zé Paulo, esse tema, como diz, doloroso e difícil, mas eu agradeço muito e passo a palavra para a diretora da FATEC Itaquá, o Bruno já falou, para que fica com a palavra a professora Sônia. Mas depois eu quero falar uma coisa ainda, hein? Depois você tem o poema ainda. Brinca não, Silvia. Não, eu não quero fazer pergunta, queria agradecer ao José Paulo, né? É um tema muito difícil em se tratando da cultura brasileira, da nossa cultura, e a fala calma, tranquila, serena que você possui ajuda nesse momento tão difícil para todos nós. É um calmante, faz muito bem para a gente.
Agradeço imensamente ao Cido, né, por trazer essa possibilidade para a gente, a presença do Bruno, dos professores e dos alunos. Muito bom ouvir. Obrigada. Legal, eu que agradeço pelo convite, inicialmente do Cido, mas, claro, com a autorização de toda a diretoria, e agradeço a participação de todos, principalmente alunos. Eu não sei quantos alunos tem assistindo. 88. Alunos? É. Olha, que maravilha. Agora, o Cido havia me proibido, estou brincando, proibido, ele havia me aconselhado a não ler esse poema. Por quê? Corre-se o risco de chorar. Eu sou um deles. Cada vez que eu leio esse poema, a última vez eu li, eu consegui não chorar. Hoje eu não sei se eu vou chorar. Mas eu quero ler esse poema, compartilhar com vocês esse poema, porque ele dá uma visão fantástica da situação. Eu quero... Depois vocês se manifestam aí. Eu vou induzi-los a sentir alguma coisa. Se alguém tiver caixinha de lenço, por favor, pegue, viu, Cido? Tá bom. Então, eu vou ler o poema. Ele vai aparecer na tela, mas eu quero ler para vocês. Antes de dizer, de ler, é o seguinte. Esse poema foi utilizado no filme 4 Casamentos e um Funeral. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir. E o funeral, o único funeral dentre os 4 casamentos, era de um rapaz... Legal, alguém assistiu. Era do companheiro dele. Então, ele é chamado na cabeceira do caixão para ler esse poema do Alden. Então, eles aproveitaram o poema no filme. Eu vou ler agora. Onde você enfiou meu poema, Cido? Não, passa mais um. Isso, agora sim. Olha lá. Ele se chama Funeral Blues. O autor é Alden, o inglês. Parem todos os relógios. Desliguem os telefones. Jogue-se aos cães um osso para que eles parem de ladrar. Silenciem os pianos e, com toques de tambor, tragam o caixão e deixem os enlutados vir. Voem em círculos os aviões, escrevendo dos céus a mensagem: ele está morto. Ponham laços dos pescoços brancos das pombas, usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era o meu norte, o meu sul, o meu leste e o meu oeste. Meu meio-dia, minha meia-noite, minha fala, minha canção. Eu pensava que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas não são mais necessárias agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram fora os bosques, pois nada mais agora pode servir. E agora, o luto. Gente, muito obrigado pelo convite. Adorei participar com vocês. Eu sempre que eu posso compartilhar as minhas experiências, o pouco que eu sei, eu fico muito feliz, fico muito motivado. Então, agradeço ao Cido, à direção das FATECs, pelo convite, e sempre que precisarem, podem contar comigo. Muito obrigado, Zé Paulo, em nome de todos, em nome da FATEC Mogi, FATEC Ferraz, FATEC Itaquá. Muito agradecido. Um abraço a todos, bem apertado e acalorado. Um abraço. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado.